Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oi, turminha, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula? Então, fiquem ligadinhos aí no Facebook e na Rádio Goiânia FM que a nossa aula vai começar. Hoje a tia vai falar um pouco com vocês sobre lateralidade. Já ouviram falar sobre isso? Não, a lateralidade é sobre os movimentos da direita e da esquerda, tá? Mas antes, a tia vai trazer uma outra historinha para vocês entenderem esse assunto melhor, tá? Então, vamos lá! Era uma vez dois passarinhos, o passarinho da esquerda e o passarinho da direita. O passarinho da esquerda acordou, abriu suas asas, despreguiçou. Saiu voando em uma cabeça, pousou. Fez coceguinha, deu um beijinho na ponta do nariz, voltou para o seu ninho e o passarinho da esquerda dormiu feliz. O passarinho da direita acordou, abriu suas asas, despreguiçou. Saiu voando em uma cabeça, pousou. Fez coceguinha, deu um beijinho na ponta do nariz, voltou para o seu ninho e o passarinho da direita dormiu feliz. No dia seguinte, o passarinho da esquerda acordou. O passarinho da direita também acordou. O passarinho da esquerda abriu suas asas. O passarinho da direita também abriu suas asas. O passarinho da esquerda despreguiçou. O passarinho da direita despreguiçou. Juntos voaram e em muitas cabeças pousaram. Fizeram coceguinhas em todas que passaram. Deram um beijinho em muitos narizes. E juntos voltaram para os seus ninhos. E o passarinho da esquerda e o passarinho da direita dormiram felizes. Então, turminha, como vimos na historinha, a lateralidade, ela trabalha os movimentos do nosso corpo. Movimento do lado esquerdo e o movimento do lado direito. A tia vai trazer aqui agora alguns exemplos de lateralidade. Prestem bastante atenção. À esquerda, que é esse lado aqui, temos aí a menina cantando, né? E à direita, quem tá cantando é o menino. Do lado esquerdo, temos a maçã verde. E do lado direito, temos a maçã vermelha. Do lado esquerdo, temos a boneca com o cabelo vermelho. Já no lado direito, a boneca que temos está com o cabelo amarelo. À esquerda, temos o carrinho vermelho. Já à direita, temos o carrinho azul. Bom, turminha, a lateralidade, ela nos ajuda a perceber melhor as coisas que estão do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo. Agora, a tia Tiale vai colocar uma musiquinha para vocês ouvirem sobre lateralidade, tá? Prestem bastante atenção que depois temos uma atividade sobre isso. Então, turminha, vocês já sabem que o nosso corpo humano, ele tem dois lados. O lado direito e o lado esquerdo. E agora, a tia vai fazer uma brincadeira com vocês. Vou colocar uma musiquinha aí para a gente identificar o lado direito e o lado esquerdo, tá? A tia colocou uma xuxinha preta para identificar o lado direito dela e uma xuxinha colorida para identificar o lado esquerdo. Vocês podem estar fazendo isso daí aí em casa, tá? Pegue uma xuxinha ou um papel, cada um diferente, e coloca um na mão direita e o outro na mão esquerda, tá? Chama o papai e a mamãe para brincar junto com a gente. Vamos lá? Mão direita, abre e fecha. Mão esquerda, abre e fecha. E as palminhas vai bater.
direita abre e fecha, mão esquerda abre e fecha, e os dedinhos a mexer. Mão direita abre e fecha, mão esquerda abre e fecha, e um carinho eu vou fazer. Mão direita abre e fecha, mão esquerda abre e fecha, e um beijinho eu vou mandar. Mão direita abre e fecha, mão esquerda abre e fecha, e um abraço eu vou te dar. É isso, turminha. Agora se liguem na nossa atividade de hoje. Bom, turminha, para essa tarefinha, você vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe ou de algum adulto responsável que esteja aí do seu lado, tá? Bom, turminha, a atividade de hoje é bem fácil, tá? Então, vocês irão identificar qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, tá? Vocês vão tirar uma foto mostrando nessa foto o que é que vai estar à sua direita e o que vai estar à sua esquerda. E aí vocês vão postar essa foto no grupinho do WhatsApp lá, que sua professora está esperando, e vocês vão gravar um áudio e vão dizer o que é que está do seu lado direito e o que está do seu lado esquerdo, tá? A sua professora tá aguardando essa tarefinha, então capricha aí! Antes de finalizar, a tia tem um recado muito importante para vocês. Sabemos que ainda estamos vivendo numa pandemia e, por conta disso, precisamos redobrar todos os cuidados. Eu sei que vocês já sabem disso, mas a tia vai lembrar para vocês, tá? Se vocês precisarem sair, usem máscara, álcool gel e sempre lavem as mãos. Evitem aglomerações, tá? O distanciamento social, ele é muito importante, tá? Se cuidem e cuidem da família de vocês. É isso, meus amores, por hoje é só, tá? A tia adorou ter a companhia de vocês por mais esse dia. E amanhã tem mais, tá? A tia aguarda todos vocês aqui. Um beijo e até mais! Olá, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, certo? Eu sou a professora Marcilene, sou professora aqui do município de Goiânia e leciono lá na Escola Municipal Santo Antônio de Pádua, que fica lá em Catuama. Então, hoje eu estou aqui para nós termos uma aula em que nós vamos aprender bastante coisa sobre as plantas, certo? Então, eu estou aqui, toda produzida nos festejos juninos, já que nós estamos nessa semana do São João, preparada para mais uma aula. Vamos começar? A nossa aula de hoje, ela vai ser do componente curricular Ciências. E nós iremos estudar um pouco sobre as plantas e a importância da água e da luz do sol para que as plantas possam crescer fortes e saudáveis. As plantas, elas também são conhecidas como vegetais e elas podem viver na terra ou na água. As plantas que vivem na terra, elas são chamadas de plantas terrestres, como, por exemplo, o coqueiro, a mangueira, a goiabeira, e aquelas plantas que vivem na água, elas são chamadas de aquáticas. Como exemplo de uma planta aquática, nós podemos citar a Vitória régia. A Vitória régia é essa planta que tem essa folha enorme que fica aí esparramada por cima da água. Ela é uma planta aquática. As plantas, elas são divididas em partes. Tem a raiz, que fica fixada no solo. Tem o caule, que segura as plantas. Tem as folhas, que ficam pregadas nos galhos. E tem também os frutos, que se originam das flores que essas árvores colocam. Então, todas essas plantas, para sobreviverem, elas precisam de alguns elementos: água, solo, ar, luz do sol. Então, tudo isso colabora
para que as plantas possam crescer fortes e saudáveis. Vocês sabiam que, assim como nós, seres humanos, que precisamos da água para sobreviver, a planta também precisa? A planta também é um ser vivo. Planta nasce, planta cresce, planta se reproduz e as plantas também morrem. Então, elas são seres vivos e, como todo ser vivo, nós não conseguimos sobreviver sem a água. A água, ela na planta, exerce um papel fundamental. Desde quando é colocada aquela sementinha lá na terra ou colocada aquele galinho, então a água vai umedecendo o solo para quando as raízes forem crescendo, elas irem absorvendo todos os nutrientes e que elas possam ir levando para os galhos, as folhas, as flores, ou seja, a água carrega os nutrientes do solo por toda a planta. Mas vocês sabem qual é o primeiro sinal que indica que a planta ela está precisando de água? Vamos pensar um pouquinho? O primeiro sinal que indica que a planta está precisando de água é que as folhas murcham. Quando as folhas da planta murcham, é porque os nutrientes não estão chegando a ela. E por que não estão chegando? Se a planta não for regada o suficiente, a água não consegue capturar esses nutrientes que estão lá na terra que a plantinha está plantada e levar para o restante. Então, a planta, ela de certa forma, começa a murchar e se ela não for regada, ela poderá até morrer. Por quê? Quando as folhas murcham, depois começa a murchar também o caule e as raízes. Então, se vê uma planta com as folhas murchas, é o primeiro sinal que ela precisa ser regada. Então, olha as plantas da mamãe, olha as plantas da vovó, sempre que vê alguma toda tristinha, com as folhas viradinhas de lado, é sinal que tem alguma coisa errada. E uma das primeiras coisas que é preciso observar é se essa planta está sendo regada corretamente, certo? Vamos observar essas duas imagens. As duas imagens, elas representam a mesma planta. Na imagem número 1, nós temos um vaso com uma plantinha que está toda tristinha. Ela está com as folhas murchas, já tem algumas folhas secas. Então, é sinal que ela está precisando de alguma coisa, não é isso, pessoal? Na nossa segunda imagem, nós temos uma planta verdinha, nós temos uma planta bonita, não é isso? Uma planta que está assim, ó, exuberante. Mas o que será que aconteceu para que essa segunda plantinha ela tivesse assim tão bonita? Lembrando, os dois vasos é a mesma planta, certo? Vamos pensar um pouquinho. Lembra que eu falei que quando as plantas estão assim murchas, está faltando alguma coisa? A primeira coisa que nós devemos pensar é a água. Então, essa plantinha número 1, ela foi regada e ela conseguiu reviver. Por quê? A água foi lá no solo, capturou os nutrientes e levou para toda a planta. Mas será que todas as plantas que estão assim, murchas, com as folhas caindo, elas podem reviver? Infelizmente não. Nem todas as plantas elas conseguem reviver. Porque se as plantas passarem um longo período sem receberem água, além de murchar as folhas e cair, as raízes também secam. Então, quando as raízes secam, não há nutriente na planta, o caule e os galhos também secam e ela acaba, de certa forma, morrendo. A quantidade de água que uma planta precisa varia. Por exemplo, quando uma plantinha é plantada, seja a semente ou seja o galho, é preciso a terra estar sempre úmida, porque as raízes ainda são fininhas
Então, se elas ressecarem, a planta vai morrer rapidinho. Quando a planta vai crescendo, a quantidade de água vai variando. Tem umas que pegam mais águas, tem outras que pegam menos água, e isso você tem que ir observando, porque a água demais também mata a plantinha. Precisa ser na dosagem certa, certo? Algumas plantas pegam uma mínima quantidade de água, como é o caso dos cactos, ou mini cactos, como várias pessoas têm em casa. Então, essas plantas, elas são regadas com pouca água e poucas vezes na semana. No início da nossa aula, eu ressaltei que nós iríamos falar de 2 elementos principais que precisam as plantas para se desenvolverem e crescerem fortes e saudáveis. O primeiro que nós falamos foi a água. Alguém lembra qual é o segundo? O segundo elemento que as plantas necessitam para sobreviver é a luz do sol. Mas então, a gente se pergunta, se a água sozinha já faz todas essas funções, para que será que a planta precisa da luz do sol, hein? A planta precisa da luz do sol porque sem a luz do sol, a plantinha não cresce. A planta precisa dessa luz para se desenvolver. Por quê? Através do calor que é emitido pelo sol, a planta consegue, junto com esses outros elementos que nós estudamos, a água, os nutrientes, ela consegue produzir os seus alimentos e consegue sobreviver. Um dos primeiros sinais que nós devemos observar nas plantas de que está faltando alguma coisa, nós vimos que é quando ela está murcha, não é isso? Pode significar falta de água. Quando ela está com as folhas muito amareladas, pode ser falta também da luz do sol. A planta precisa dessa luz para produzir o seu alimento. E assim como nós seres humanos, o que acontece com o nosso corpo se nós não nos alimentarmos? Nós podemos ficar doentes, não é isso? Com a planta não é diferente. Ela, como um ser vivo, ela precisa do alimento todos os dias. E uma parte desse alimento é o quê? A luz do sol. Então, vamos recapitular. As plantas, elas são seres vivos, não é isso? Elas nascem, crescem, reproduzem-se gerando outras plantinhas e morrem, como todo ser vivo. Para sobreviver, as plantas precisam de alguns elementos. Elas precisam de água, elas precisam de ar, elas precisam dos nutrientes do solo e elas precisam também da luz do sol. O primeiro componente principal é a água. A água, que é um componente muito importante no desenvolvimento das plantas, ela carrega os nutrientes do solo e distribui por toda a plantinha. As plantas, elas têm o corpo 90% coberto de água. Então, vejam como é importante a água para o processo de sobrevivência de uma planta. Já a luz do sol, que é outro componente bem importante e que nós conversamos bastante na nossa aula de hoje, ela é responsável pelo desenvolvimento e pelo crescimento da planta, porque ela ajuda nesse processo de alimentação da planta. Então, sem a luz do sol, as plantas não crescem e não se desenvolvem, não é isso? Agora que nós já estudamos sobre as plantas, sobre a importância da água, sobre a importância da luz do sol, nesse processo de crescimento das plantas, vamos exercitar o que nós aprendemos? A nossa primeira atividade é a seguinte: você irá pegar uma folha em branco ou o seu próprio caderno e nós iremos desenhar uma planta e os elementos necessários para a sua sobrevivência. Vocês estão lembrados quais são? Prestaram atenção na aula? Então, qualquer dúvida, volta um pouquinho na aula que foi explicado quais são esses elementos. Uma dica: nós trabalhamos 4 desses elementos, certo?
Depois que você fizer o seu desenho, depois que você colorir bem caprichado, você irá gravar um vídeo explicando por que a água e a luz do sol são necessários para o desenvolvimento de uma planta. Então, você que está aí nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, faz a tua atividade, capricha, depois grava o teu vídeo e envia para o grupo de WhatsApp da tua turma, para que todos possam ver o quanto você aprendeu, o quanto foi proveitoso a nossa aula de hoje, certo? Infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim, mas eu adorei passar esse tempo com vocês. E como nós estamos no período de festas juninas, nós temos que recapitular algumas coisas que são bem importantes nesse período de pandemia que estamos vivendo. Sabemos que é tempo de festas, mas nós não podemos esquecer de respeitar os protocolos sanitários. Se possível, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos sempre que possível e não esqueça de manter o distanciamento social. Combinado? Então, aguardo vocês em uma próxima aula e se cuidem, tá? Tchau! Olá, começando mais uma aula de arte, hoje voltada para o 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é o grafite. Essa primeira imagem, ela vai direcionar, nossa aula de hoje. Essa primeira imagem a gente consegue perceber aí uma ironia, né? Vocês estão vendo uma imagem de uma pessoa, de um profissional, apagando um desenho na parede, né? Esse desenho, ele faz alusão a uma pintura rupestre, que eram as pinturas feitas na pré-história. Então, ele faz um contraponto aí do seguinte, né? Que o grafite, ele é uma arte efêmera, né? Uma arte que ela tem o seu tempo determinado, ela não é eterna, como, por exemplo, uma pintura que está bem guardada e no museu, ela está guardada e protegida em um museu. O grafite não, o grafite está na rua, então ele a todo momento ele está ali exposto a alguma intervenção, né? Seja a prefeitura que manda apagar de repente, o governo que manda apagar aquele grafite, outro artista que vai fazer alguma intervenção naquela obra. Então ele faz essa brincadeira aí, né, com esse profissional apagando essa pintura rupestre, porque o grafite também tem esse viés, né, de desenhar nas paredes. Então, o ser humano, ele sempre quis se expressar, né? Então, essa pintura rupestre, ela faz esse grafite, ele faz alusão a isso, né? Que o ser humano, desde sempre, ele quer expor a sua arte, expor seus pensamentos, seu cotidiano, né? Sua visão de mundo. Então, esse artista, né, Banksy, ele é um artista muito famoso no meio do grafite, e é um artista que mantém sua identidade oculta. Então, além de ser um artista excepcional, ele também cria esse mistério, né, que atrai ainda mais o nosso olhar. Mas vamos lá, né? A gente quer saber um pouco como surgiu o grafite, né? O grafite é a mesma coisa que pichação. Qual a diferença entre os dois, né? Então a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Vocês estão vendo agora uma imagem de um metrô em Nova York, na década de 70, 80. E esse metrô, vocês estão vendo que ele está totalmente pintado. Tem uma intervenção aí muito grande aí do grafite, né? Vocês estão vendo vários nomes. Então, esses nomes, essas palavras aí são chamadas de tags. Essas tags eram feitas por artistas, grafiteiros. E esses artistas, eles faziam esses nomes como uma maneira de tornar o seu nome ou apelido conhecido, né? Então, eles faziam esse nome e eles viam, o outro artista vinha e olhava ali que tinha o nome de outro artista, mas não tinha o dele. Então, ele fazia ali a sua tag também. Então, isso gerou uma competição entre os artistas e, com isso, essa arte foi evoluindo, né? E essas tags transformaram em throw-ups também, que é também um tipo de assinatura. Então, foi assim
que surgiu essa linguagem, como começou a ser praticada, né? E surgiu em Nova York, como eu falei a vocês, na década de 70, né, 80, mais ou menos, essa arte começou a ganhar força. Porém, essa arte ela não foi bem aceita no começo, porque essa arte ela era feita sem autorização. Então, essa arte que era feita no metrô, em prédios públicos, ela não tinha autorização. E por isso, algumas pessoas enxergavam de maneira não muito legal, né, essa linguagem do grafite. Aqui vocês estão vendo outra tag, isso de uma artista daqui, né, uma artista nordestina, essa artista da Paraíba, chamada Witch. Witch é o codinome que ela utiliza, o codinome artístico dela. Vocês estão vendo aí a tag que ela fez, que é a assinatura estilizada, né? Então, o grafite que a gente conhece hoje, ele surgiu do grapicho, né? Então, o que é esse grapicho? Que a tinta, você sabe que o grafite é feito com um spray de tinta, né? Então, essa tinta, ela não é muito barata. Então, uma forma que alguns artistas encontraram é misturar a tinta de parede com a tinta spray. Então, misturando as duas, né? Fazendo uma parte do grafite com a tinta de parede comum e outra parte com o spray, ela se tornou mais barata. Então, o grafite que a gente conhece surgiu disso, né? O grafite mais elaborado. Então, os primeiros grafites, eles não tinham autoria conhecida. Muito também porque esses artistas, eles não queriam se identificar para não sofrer sanções, né? Já que era uma arte proibida. Então, não tinha autoria definida, né? E esse tipo de arte era feita, né, de maneira pública, né? Para todo mundo ter acesso. É uma arte pública, né? O grafite. Todo mundo vai ter acesso a uma arte democrática que trabalha muitos temas que são relevantes, né, para a sociedade. E com o decorrer do tempo, o grafite ele foi começando a ser mais aceito. Então, ele começou a entrar nas galerias de arte, começou a entrar nos museus. Ele foi, com o tempo, ganhando o seu espaço, mas isso demorou um pouco, né? Mas, mesmo assim, mesmo ele estando presente nesses espaços mais tradicionais, ele não perdeu essa sua carga questionadora, né? Esse seu viés questionador do grafite, de tratar de vários temas que outros tipos de arte não alcançam, né? A gente vai falar de alguns artistas do grafite. A gente vai começar aqui pela imagem que abriu a nossa aula, que é de um artista dos Estados Unidos, Keith Haring. E esse artista, ele foi um dos precursores do grafite. Ele utiliza essas linhas aí bem características da obra dele. E essas linhas que vocês estão observando aí, vocês estão vendo a imagem de duas pessoas dançando. E elas estão bem encostadas, vocês estão percebendo que até você percebe que parece que é uma pessoa só, mas não é. E essas linhas ao redor que indicam o movimento, que é bem característico da obra dele, né? Que faz alusão à dança do break, né? O break dance, que também é associado ao movimento do hip hop, né? Que também tem tudo a ver com o grafite. Então, esse artista, ele foi um dos primeiros a colocar essas obras que tem essa linguagem do grafite dentro do museu, né? Por isso que a gente está começando a falar do grafite, né? Mostrar as obras por ele, né? É um dos artistas, né, que foi responsável por isso. Aqui a gente tem uma dupla de irmãos aqui do Brasil. Essa dupla é bem conhecida, né? Os Gêmeos. Essa imagem que vocês estão vendo aí são vários tonéis, né, de 20 metros de altura. A gente vai ver um pouco sobre o processo dessa obra, mas esses artistas, eles são conhecidos mundialmente, né? Eles surgiram aqui no Brasil, começaram a fazer seu trabalho aqui no Brasil, mas a gente encontra no mundo inteiro obra desses artistas. Eles são sempre convidados a fazer essas intervenções ao redor do mundo. Então, essa obra que a gente viu no slide anterior, né, está lá no Canadá, em Vancouver. Eles participaram dessa Bienal, fizeram essa intervenção. Vocês estão vendo aí na segunda imagem, os dois no processo, né, de execução dessa obra gigantesca, esse mural gigantesco. Eles têm essa característica de fazer essas obras em grande escala, né, esses irmãos. Então, são obras bem detalhadas, eles têm uma característica própria. Então, se a gente observar as obras dele, conhecer melhor as obras, a gente nunca vai deixar de reconhecer quando se deparar com uma, porque eles têm um estilo bem característico deles.
Outra artista que a gente vai falar aqui é a Magma Grella. Vocês estão observando que os artistas do grafite, eles não deixaram essa tradição de usar o codinome, né? Mesmo que hoje eles sejam convidados a fazer trabalhos, eles continuam utilizando essa tradição do codinome. Então, essa artista, né? Ela traz uma característica de trazer personagens femininas, né? Imagens de mulheres, e ela expõe também no mundo todo esse traço dela também é bem conhecido, né? Ela traz essas figuras femininas mais melancólicas, né? Também com a intenção de mostrar a questão feminina, né? A mulher nos espaços sociais, a mulher no meio da arte, e também ela traz esse caráter social, político também em sua obra. Aqui a gente vai começar a ver um pouco de outras linguagens dentro do grafite, né? Então a gente viu alguns artistas que trabalham com o stencil e aqui a gente vai entender um pouco mais sobre cada processo. A gente primeiro tem aqui uma imagem do lambe-lambe. Eu creio que vocês já viram esse lambe-lambe em alguns locais, nessa frase, mais amor, por favor. Então, o lambe-lambe é essa técnica, né, de pegar essa folha de papel fino e passar cola, uma solução com cola. E é uma maneira rápida de você expor o seu trabalho, né? Você vai trazer algo que já está pronto e aplicar na parede. Então, essa é uma técnica bem rápida de se fazer e de se aplicar. O stencil é algo mais elaborado, né? Aqui eu trago para vocês outra obra de Banksy. E esse artista ele trabalha com esse processo do desenho e depois de transformar em uma figura vazada, para depois aplicar tinta e trazer esse resultado. Então, com esse stencil, com essa lâmina, ele vai fazer esse desenho em diversos lugares. Então, não fica limitado a apenas fazer uma vez e pronto. Não, ele pode fazer em diversos locais e vai ficar com o mesmo resultado. E aqui no final eu trago para vocês um stencil que está na Alemanha, né? Esses artistas fizeram esse stencil para salientar esse cuidado de prevenção contra a Covid. E eu trago isso de propósito para a gente terminar nossa aula, né? Fique em casa. Eu trago esse stencil para vocês como maneira de reflexão. E eu também trago aqui no final para vocês uma proposta de atividade. Então, você vai fazer e compartilhar com seus colegas. Você vai fazer uma tag com o seu nome. Você lembra que a gente começou a falar sobre as tags e eu expliquei que os artistas faziam isso como maneira de tornar o seu nome conhecido? Então, você vai fazer o seu nome ou o seu codinome que você quiser criar. Você vai fazer e usar sua criatividade, usar cores e usar um pouco do que você aprendeu aqui na aula. Aqui estão algumas referências, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, eu sou o professor Eduardo Oliveira. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Então, vamos ver aqui o nosso conteúdo, o nosso assunto, nossos objetivos aqui. Nós vamos estudar diferentes formas de compreender a verdade. Então, vamos falar um pouco sobre verdade. Vamos aprender sobre dogmatismo ingênuo e dogmatismo crítico. Também vamos ver empirismo, racionalismo e ceticismo. Vamos aprender algumas coisas sobre essas palavras aqui no ramo da filosofia, ok? Verdade e justificação. E as nossas habilidades, o que é que a gente vai aprender no final dessa aula? Vamos saber identificar argumentos falaciosos e produzir bons argumentos. Falaciosos são coisas que podem ser mentiras, não verdades, ok? E produzir bons argumentos no campo da verdade. Vamos ver aqui também reconhecer as verdades, que as verdades podem ser relativas, né? Uma coisa que é verdade para mim pode ser
que não seja verdade para você, tá certo? Por isso que tem o nome de relativo. Formular e resolver problemas a partir do conceito de verdade, ok? Então vamos ver aqui, antes da gente conhecer essas palavrinhas que eu falei agora, vamos ver o que significa crença, o que significa verdade. Vamos ver, crença, ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Então, crença é você crer em alguma verdade ou é possível você crer em alguma coisa. É você ter fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença nos santos. Você crê em alguma coisa, tá certo? E o que é verdade? Verdade é o que está em conformidade com os fatos ou com a realidade, tá certo? São provas, né? Por exemplo, provas sobre um crime, por exemplo, são fatos e aquilo ali é verdade, ok? Circunstância, objeto ou fato real, realidade, ok? Aqui tem dizendo, isso não é verdade. Quando a gente fala assim, isso é verdade, isso não é verdade, ok? Tem que ser baseado em algum fato, tá certo? Em alguma realidade daquele momento, tá certo? E vamos aprender aqui também outra palavrinha, que é nosso assunto de hoje, chamado justificação. O que é justificação? É o ato de justificar, de explicar a razão ou o motivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tem que ter uma fundamentação, é baseado em que a sua verdade e a sua crença, né? É uma explicação, é aquilo que se usa para dar essa explicação, razão, motivo, justificativa. Então, quando você tem a sua crença ou você acha que alguma coisa é verdade, você tem que justificar isso, falar isso. A justificação na filosofia é sinônimo de palavra, né? De verbo. Você tem que justificar explicando porque você crê naquela determinada coisa e porque você acha que aquilo é verdade, ok? E aqui eu trago para vocês uma imagem com a palavra verdade e o nosso assunto ceticismo e dogmatismo. Aqui você tem mais alguma imagem para facilitar o seu entendimento. Ceticismo, verdade? A pessoa, um menininho aqui pensando, ó, aqui em cima você vê uma imagem de duas pessoas discutindo, né? Aqui embaixo e aqui em cima você vê duas pessoas discutindo se esse número é o número 9 ou é o número 6. Então, o que é uma verdade para mim, às vezes pode ser verdade, não é verdade para você. O que é verdade para você pode ser que não seja verdade para mim. Ok? Então, se eu desenhar um 6 bem grande assim no chão e você ficar de frente para mim, isso aqui pode ser um 6 para mim e pode ser um 9 para você. Então, isso basicamente isso aí é o ceticismo. Ok? Aqui, ó, um M. Pode ser um M para mim, nessa outra imagem aqui, pode ser um W para você, ok? O ceticismo é muito assim, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, de alguma coisa, de alguma verdade que eu vejo que também você tem a sua verdade, ok? Então, isso é o ceticismo. E o dogmatismo? O dogmatismo, quando se trata de verdade, é verdade mesmo, absoluta, ele usa a razão e a lógica para compreender aquilo. Então, a minha verdade é a minha verdade e pronto, né? Então, isso se chama dogmatismo, tá certo? E aqui o dogmatismo ele pode ser de duas formas, ingênuo ou crítico. O ingênuo é quando alguém mostra alguma coisa para você ou ensina alguma coisa para você e você acredita sem pesquisar, acredita porque você acha que aquilo é verdade e não fala mais nada, tá certo? E o dogmatismo crítico é quando você vai pesquisar sobre aquilo usando a sua inteligência e os seus sentidos. Então você não acredita logo naquela informação, naquela verdade. Então você vai pensar um pouco, vai refletir até que você tenha aquilo como verdade, tá certo?
E aqui tem o dogmatismo e o ceticismo, eles estão aqui ó, com a corda, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E o dogmatismo é a possibilidade de conhecer a verdade, a confiança nesse conhecimento e a submissão a essa verdade sem questionamento. Então, quando você usa o dogmatismo para conhecer a verdade, você não questiona, você não pergunta, você acredita logo de cara naquilo ali, é mais o dogmatismo. E o ceticismo contesta a possibilidade de conhecimento da verdade. Então, uma pessoa cética, né, que acredita no ceticismo, ela contesta, ela pergunta, ela duvida daquela verdade que está sendo dita ali naquele momento. Ok? Continuando aqui, vamos ver 3 filósofos aqui e sobre o que eles falam sobre essas palavrinhas aqui, tá certo? Vamos ver. Dogmatismo. Dogmatismo, o filósofo Descartes, ele diz assim, penso, logo existo. Então, Descartes defendeu o dogmatismo, tá certo? A palavra dogmatismo vem de dogma, que significa opinião dada certa, imposta como verdade absoluta, a verdade indiscutível, tá certo? Não tem como discutir, não tem como criticar o dogmatismo. O ceticismo, né? O filósofo que defendeu o ceticismo é David Hume, né? É uma doutrina que afirma que não se pode obter nenhuma certeza absoluta a respeito da verdade e prioriza sempre o conhecimento científico, né? Que é aquele estudo científico de pesquisa para ver se aquilo é verdade mesmo, entendeu? Ele dizia, a razão dos céticos e a razão dos dogmáticos são de um mesmo gênero, apesar da contrariedade, né, da oposição, de suas operações e de suas tendências. Então, eles são do mesmo gênero, eles buscam a verdade, né, mas um acredita numa coisa, outro acredita em outra coisa, tá certo? Sobre a verdade. E tem também o criticismo, que o filósofo que defendia o criticismo é Immanuel Kant. É conhecido como Kant, o filósofo Kant. Então, o criticismo possui 2 fases, a pré-crítica e a crítica. E na fase pré-crítica mostra afinidade pelo racionalismo. A gente vai ver o que é racionalismo. E na fase crítica mostra mais afinidade, né, pelo empirismo, ok? Então, é mais do lado do racionalismo, a pré-crítica, e a crítica é mais do lado do empirismo. A gente vai ver o que são essas 2 palavrinhas aqui, tá certo? Conhecer a razão, saber o que ela é e o que pode ou não conhecer. Então, o criticismo está no meio dos 2. Ele critica, ele acredita, mas ele pesquisa, entendeu? Com essas duas áreas aqui, racionalismo e empirismo. Vamos ver o que essas 2 palavrinhas significam. Racionalismo e empirismo. Quais as diferenças? Então, aqui você observa 2 imagens. A primeira imagem aqui você vê que está relacionada ao racionalismo, que usa a razão, a mente, a lógica, entendeu? E o empirismo ele vai usar os 5 sentidos que nós temos para trabalhar a partir das experiências da pessoa, entendeu? Então, vamos ver aqui o que é racionalismo e o que é empirismo. Primeiro vamos ver o que é conhecimento. Conhecimento é o resultado da interação do sujeito, da pessoa, com a sua consciência, a sua mente, tá certo? E o objeto de conhecimento, a realidade e os fatos, e os fenômenos. Então, é o sujeito, a sua mente e o que está fora dele, né? Ao redor dele. Então, qual é a fonte do conhecimento? Como é que conhecemos? Né? Então, conhecemos da seguinte forma. Ou com a razão, ou com a experiência fora de nós, ok? A experiência com os 5 sentidos, observando as coisas fora da nossa mente, ok?
Então, a razão e a experiência, a gente tem a razão para o racionalismo e a experiência para o empirismo. Então, o racionalismo acredita que a verdade só pode ser alcançada pela razão humana, né? Pela lógica, e não pelos sentidos, ok? Então, ele acredita que o homem já nasce com alguns conhecimentos, chamado inatismo. E o empirismo? O empirismo acredita que todo conhecimento vem das experiências e dos sentidos. Então, o homem nasce como uma tábua rasa. Ele nasce com uma tábua rasa, sem conhecimento, completamente sem conteúdo. E ao longo da vida, vai adquirindo esses conhecimentos, ok? Então, o que é o ceticismo? O cético, no sentido comum, é aquele que desconfia de tudo. Ele não acredita nas possibilidades que estão à sua frente. Tá certo? Do ponto de vista filosófico, o ceticismo é uma corrente de pensamento que duvida de toda e qualquer possibilidade de chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, a pessoa que é cética, ela duvida de tudo, ela não acredita nas coisas, no que é verdadeiro, tá certo? É muito difícil ela ter uma verdade. Então, para o cético, o sujeito é incapaz de aprender o objeto de conhecimento. Para ele, nunca é verdade. Sempre ele fica buscando a verdade, ele duvida de tudo, certo? Então, a atitude cética é típica das épocas de crise, quando as verdades estabelecidas são destruídas, né? E os princípios sobre os quais esse conhecimento e as ações, então eles duvidam de tudo. Então, por exemplo, nós estamos passando por um problema muito grave hoje, que é a pandemia da Covid-19. Então, é um momento de crise. Então, muitas pessoas são céticas, né? E se perguntam, duvidam se isso é verdade, se não é, se a vacina é eficaz, se a vacina não é eficaz, ok? Então, é normal isso acontecer, esse ceticismo, e também é normal acontecer o dogmatismo. Tem gente que acredita que é verdade, que o vírus é verdadeiro, que a pandemia é verdadeira, que a vacina é eficaz, é a cura, é o remédio, entendeu? Então, é muito complicado. Então, a gente compreender essas coisas, saber se é verdade, se não é, ok? O ceticismo ainda inspira a atitude crítica e questionadora da filosofia contemporânea, que contemporânea significa atual, ok? Então, ela critica, ela questiona, ela faz muitas perguntas, e tudo para ela as verdades são relativas, ok? Não existe verdade absoluta. Então, ela relativa o conhecimento e limita a razão. Tá certo? Então, tudo que é verdade absoluta, o que é razão, ela não vai acreditar logo de primeiro, ok? Logo de primeira, né? E o dogmatismo? O dogmatismo, num senso comum, por outro lado, né, como se fosse o oposto, é a pessoa, o dogmático, né, a pessoa dogmática, é a pessoa que acredita ter a posse da verdade e se recusa ao diálogo, e não admite nenhum questionamento de suas certezas. Tá certo? Na filosofia, é uma doutrina, uma atitude que afirma de forma absoluta que a capacidade humana de chegar às verdades seguras através de uso exclusivo da razão. Ok? Então, do ponto de vista histórico, o dogmatismo, tem aqui, é a atitude dos primeiros filósofos lá de trás, dos pré-socráticos, que tem como certo o poder de conhecer a realidade tal como ela é, tá certo? Então, existiam outros filósofos chamados sofistas. Eles questionavam tudo, criticavam tudo e problematizavam a questão da verdade do conhecimento. Então, era como se fossem céticos naquele tempo, os sofistas, ok? O dogmatismo é toda e qualquer posição que acredita estar de posse de certeza ou da verdade, antes de fazer a crítica, né, do conhecimento. Tá certo? Então, chegamos aqui à nossa conclusão da nossa videoaula. E vocês aprenderam o que é dogmatismo, que é uma corrente que pode englobar muitas outras, né?
sempre defende a verdade, e há dois tipos de dogmatismo. O ingênuo, né, que é aquele mais inocente, que acredita em tudo, ok? Não vê nenhum problema no conhecimento humano e acredita que as coisas são como parece ser. E o dogmatismo crítico, ele defende a capacidade de alcançar o conhecimento, mas apenas através do esforço racional, do trabalho metódico e da ciência, ok? E o ceticismo duvida e nega a possibilidade humana de conhecermos a verdade, ok? Ele duvida de tudo, critica tudo, ok? E o criticismo é a teoria que admite que podemos alcançar algumas verdades e outras não. Ou seja, uma conciliação está no meio, né, entre o dogmatismo e o ceticismo, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Reflitam nessa videoaula sobre filosofia, sobre verdade, dogmatismo, ceticismo, ok? E filosofia é para isso, é para a gente refletir, para a gente pensar e você tirar suas próprias conclusões, ok? E continuando aqui, continue usando sua máscara, protegendo você e os outros, tá certo? E quero mandar um abraço e até a próxima videoaula.